E agora, finalmente, vamos falar a respeito de encadernação folhas soltas. O que é encadernação folhas soltas e qual a diferença para a encadernação costurada? Como eu falei antes, a encadernação costurada, a gente dobra o papel ao meio e nesta dobra a gente faz furo e costura para unir todas as folhas de um caderninho ou para unir vários cadernos ao mesmo tempo e fazer aí uma encadernação de múltiplos cadernos. No caso da encadernação folhas soltas, as folhas, elas não são dobradas, não existe dobra nelas. Elas são cortadas, onde essas folhas, elas vão receber na sua lateral furos para então receber um mecanismo que vai juntar todas essas folhas, que vai unir. E que tipo de mecanismo pode ser esse? Pode ser um espiral, pode ser um airô, pode ser uma argola solta, pode ser um disco, pode ser também uma argola de fichário. Então, a encadernação folha solta, as páginas, diferente aqui da encadernação costurada, onde a folha é dobrada ao meio, e aqui você tem 4 páginas, 1, 2, 3, 4, na encadernação folhas soltas, cada folha vai ter apenas 2 páginas, página 1 e página 2, frente e verso. Então, folhas soltas é por conta disso, porque as folhinhas são literalmente soltas, elas vão ser encadernadas, soltas. E que tipo de encadernação a gente pode trabalhar com as folhas soltas? A gente tem aqui a opção de fazer o espiral, que é aquele mais conhecido aí nas papelarias, onde a gente vai fazer uma encadernação de apostila, né? Os equipamentos para espiral. A gente tem equipamentos caros, bons, mais profissionais, com um tamanho, um espaçamento de furação diferente, às vezes até batendo com a furação de um airô 3x1, 2x1, tá? Hoje em dia tem muitas essas opções, mas o espiral basicão, o tradicional de sempre, os equipamentos para esse tipo de encadernação são bem em conta. O espiral plástico é muito em conta. O espiral metal não é tão em conta, mas hoje em dia a gente já tem mais opções. Então vale a pena também você dar uma pesquisada. A gente tem também a opção o airô. Ó. Nessa encadernação aqui, ele tem um bolso, é uma agenda, ó. Então, cada folha, ela está solta dentro dessa estrutura de metal aqui, ó, que é a que une todas as folhas. Esse aqui é o airô, ou dupla garra. E o legal aqui do airô, que você pode fazer variações também na encadernação. Por exemplo, aqui ó, a gente tem um airô onde ele é inteiro. A lombada dele todinha vem o arame, ó. Todinha vem o arame, tá? E nesse outro modelo aqui, a gente tem encadernação com segmento, ó. Onde a gente tem um segmento de 5 anéis aqui, um espaço e mais 5. Fica bem interessante também. A furação do airô tem 2 tipos, que ele tem a medida 2x1, ou seja, que são 2 furos por polegada. E tem um que o quadradinho é um pouquinho menor, que são 3 furinhos, ou seja, 3 quadradinhos por polegada. A distância dos furinhos é diferente, ó. Tá vendo? Agora, o que acontece? A 3x1, ela tem um limite, que é esse limite aqui, ó, de volume. Então, você consegue fazer muito poucos projetos. E quando é que eu vou usar 2x1 e quando é que eu vou usar 3x1? Vale a pena eu ter a 3x1? Agora eu vou te falar. Vai depender do tipo de projeto que você trabalha, do tipo de foco que você quer ter com a sua produção, tá? A encadernadora 3x1, ela tem um limite de volume, tá? Então, assim, o máximo que você consegue fazer é uma encadernação assim, ó, de mais ou menos 1 centímetro de altura, incluindo as capas. Às vezes não chega nem assim a 1 centímetro, tá? Para essa agendinha aqui, ó, que é uma agendinha semanal, funcionou tranquilo, ficou ótimo. Aí eu faço ela tanto costurada, quanto nesse airô aqui pequenininho, e ficou bonitinho. E ele também fica muito bom nesse 2x1. Esse mesmo projeto vai ficar bom no 2x1. Se eu usar o arame menorzinho 2x1, que é o 5/4. Agora, eu uso essa encadernadora 3x1. No meu dia a dia, na produção, eu sinceramente não usava. Aqui eu sempre usei muito, aqui me dava maior diversidade de produtos de produção, é a 2x1, tá? Ela atende bem, tanto para fazer produtos mais gordinhos, assim, como cadernos e agendas bem grossas, e também me atende bem para fazer encadernações fininhas, até mesmo calendários, tá? Mas por que eu investi, então, numa encadernadora 3x1? Porque na época eu tive um volume de serviços de calendários muito grande. Eu passei a fazer 5.000 calendários todo final de ano para um único cliente.
Então, aí sim, justificou eu ter essa encadernação, esse tipo de equipamento, que era o mesmo preço dessa outra, para fazer um produto único. Por quê? Porque o volume de serviço que eu tinha era grande. Então, na sua decisão de investimento, esse tipo de situação você tem que pesar. Eu tenho serviço para esse tipo de equipamento? Ele se justifica? É um investimento que se justifica? Aí é que você tem que decidir. Então, é você que vai encontrar essa resposta dentro daquilo que você quer fazer, dentro do público e do tipo de serviço que você quer prestar. Agora, qual outro tipo de encadernação folhas soltas a gente tem? A gente tem a possibilidade de fichário, que trabalhar então com argolas, que pode ser aquelas argolas fixas do fichário ou essas argolas soltas aqui, ó, que elas têm um custo-benefício bem interessante para uma variação de encadernação, onde você não precisa de equipamentos caros, como no caso da encadernação Wire, tá? Aqui você consegue fazer com baixo investimento, usando alicates e até mesmo furador de escritório. Pode colocar aqui um acabamento de ilhós, que fica bem interessante, fica mais bonito. Pode utilizar divisórias e o miolo, ó. Miolo de folhas soltas também. Que são dessa forma, ó. Furados, com esses furinhos redondos, que são aqueles furos de furador de escritório, que existem aí tamanhos pequenos, tamanhos maiores. Tem também a possibilidade de fazer com a crocodile ou algum outro tipo de furador, tá? É uma encadernação versátil, barata, prática e acessível. Acessível por quê? Porque você não precisa de grandes equipamentos, tá bom? Existe também uma outra encadernação de folhas soltas, que é, na verdade, uma encadernação folhas soltas costurada. É parecida, lembra um pouco essa estrutura aqui. Por quê? Porque aqui, na verdade, vai ser um monte de folhinha solta, onde a gente vai fazer uma blocagem bem levinha, não vem costura aqui. A gente pode fazer passar uma cola aqui bem levinha, só para poder o miolo ficar firme. Aí, depois que ele fica firme, a gente vem e faz furos de superfície, furos aqui, ó, tá? Furos de superfície. Se o miolo for bem fininho, você pode usar um agulhão com um martelo. Se for um miolo mais grossinho, assim, ó, como esse aí, você pode usar uma broca, uma furadeira, tá? Isso aí eu posso mostrar em uma outra oportunidade. E aí, vir com a costura aqui de lado. E aí, sim, vai vir também, vai ser um projeto onde a capa vai ser uma capa toda fechadinha. O outro tipo de encadernação que eu posso sugerir aí, ó, é esse aqui, que é o de discos, tá? É uma encadernação folhas soltas, que a gente pode fazer com diversos tamanhos, aqui, ó, um A7, um A6, você pode fazer ele no A5, no A4, porque você vai basicamente fazer o uso desses disquinhos de plásticos, que, ó, que são disquinhos soltos, que você encaixa numa furação que te permite encaixar e desencaixar as folhas e a capa, ó. É uma furação com formato de cogumelo, assim. E aí ele precisa de um equipamento próprio para fazer isso. Então, hoje eu tenho essa, que é a The Tink, que ela faz a furação de 4 em 4, e eu posso fazer ela tamanhos até A4, porque eu vou só repetindo os furos. Eu acho ela bem prática. É uma das primeiras que vieram para o Brasil. Porque até uns anos atrás, esse tipo de encadernação e equipamentos para fazer alicates e tal, era extremamente raro, só vinha de fora mesmo. E muito caro e muito difícil. Hoje a gente já encontra equipamentos até grandes, nacionais, que a gente consegue fazer esse tipo de encadernação. E, na época, há uns, sei lá, 5, 6 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com esse tipo de encadernação de discos, eu tive essa opção aqui no Brasil, que é importada também, da We, que é a Punchboard. E como é que ela funciona? Ela vem assim, com essas pecinhas que te permitem fazer furos diferentes aqui, ó. No caso, para espiral, para próprio airô e para furos redondos e cogumelo em 2 tamanhos, ó, pequenininho, um menor e um grandão. E essas pecinhas a gente encaixa aqui nesse tabuleirinho, nessa peça aqui, e vem com o papel, ó. Vem com o papel dentro de uma linha que acontece aqui dentro, você encaixa e abaixa a alavanca. Tá? E aí ele faz o furo. Então, ele trabalha como se fosse esses furadores de escritório. E essas pecinhas, você consegue também furar elas, usar elas manualmente. Vindo aqui, ó, encaixa, ó, e fura, ó. Só que pra você fazer um ou outro, ótimo. Mas pra fazer em grande volume, impraticável. Mas o que mais me chamou a atenção na época que eu comprei essa maquininha aqui, foi por conta desse furador, que era o furador de Wire. Não sei se vocês estão vendo que ele tem
um buraquinho. Aqui, ó, deixa eu cortar aqui pra você ver, ó. Tá vendo? Ele faz o furinho do airô e ele fica abertinho. Pra que isso? Pra você encaixar folhas dentro do próprio airô, tá? Eu usava isso para marcador de páginas, mas eu fazia isso aqui na tesoura. Então eu procurava alicate ou alguma coisa que já fizesse esse furo pra mim. Mas isso aqui também ficou impraticável. Eu preferi continuar furando no airô normal, depois vindo com a tesourinha e cortando 2 diagonais ou uma só para encaixar e desencaixar as divisórias ou o marca-texto. Marcador de páginas em PVC que eu colocava nas agendas. Essa ferramenta, então, ela é aqui, ó, é o We Are Punch Board. Você encontra ela hoje com esses mesmos tipos de matrizes aqui para letras. Eu vejo hoje em dia ela no mercado sendo vendida com essas matrizes para letras, tá? Mas ela tem aqui essas opções também para encadernação. Ela é bem legalzinha. Eu usava muito? Não, mas com um projeto ou outro, com uma criação de um projeto diferente, me ajudou bastante. É um investimento que não é barato, então assim, só aconselho se você realmente tiver grana para investir e saída para esse tipo de coisa. Porque hoje em dia também existem outras soluções bem mais práticas. Essa aqui mesmo, ó, para trabalhar com discos, eu acho essa maravilhosa. Se você está trabalhando com pouco volume, na hora que chegar no maior volume, você compra uma grande. E a capa, ó, a capa também pode ser uma capa flexível, como essa aqui. Essa capa aqui, o que eu fiz? Eu peguei uma folha de PVC, colei um adesivo nela, ó. Ficou bem interessante, funcional, ó. Pode ser feito dessa forma. Pode ser feito também com um papel mais grossinho, ó. E essas capas, elas são removíveis. Todo o conteúdo, na verdade, ele é removível e reposicionável. Por que reposicionável? Porque eu posso tirar daqui e colocar onde eu quiser. E há a possibilidade também de você trabalhar com capa de papelão, capa rígida, para esse tipo de encadernação de discos. Esse aqui é um A5 com 60 folhas de 90 gramas, 8 discos. O papel tem que ser de 90 para cima, tá? O ideal é 120. E a vantagem dele é isso aqui, ó. É você poder remover as folhas, reposicionar elas em qualquer lugar. E esse sistema também funcionar com divisórias, bolsinhos, marcador de página e até mesmo a própria capa, ó. Você pode remover e trocar a capa. Essa aqui eu fiz em capa dura, ó. De papelão, de 1.9 e PVC aqui na parte da encadernação. Tem gente que chama isso de caderno inteligente, mas esse caderno inteligente é uma marca. Mas o nome dessa encadernação aqui mesmo é encadernação de discos, porque ele tem esses disquinhos, que podem ser todos de uma cor só, coloridinhos, tá? É bem legal esse tipo de encadernação. E também não exige, hoje em dia, ela não exige um grande investimento. Antigamente, ela só existia esses furadores importados. E eram muito difíceis de encontrar. Os discos também eram muito difíceis de encontrar. Mas de 2 anos pra cá, a coisa mudou bastante. Foi um tipo de encadernação que pegou bem para uma faixa de usuários, de consumidores. E aí o mercado importou muitas opções baratas, como esses alicates. A própria Desync veio para o Brasil. Então, assim, hoje já tem indústrias brasileiras que fazem encadernação, máquinas grandes com esse tipo de furo. É bem bacana, tá? Então, assim, na minha opinião, hoje, para quem quer extrair no folhas soltas, fazer com um investimento um pouco mais baixo e não ter tantos equipamentos assim, a opção mais em conta, o espiral e encadernação argolada, tá bom? Seguido da encadernação de discos aí, que tem um investimento um pouquinho maior, os discos não são tão baratos, mas também não é nada absurdo, mas é uma coisa diferente, que tem mais possibilidades, igual usar divisórias e o tipo de projetos também, mistura de cores e por aí vai. Tem bastante variação aí, bastante possibilidade. E por último, pensar em questão de investimento mais alto é o airô, mas também é o que tem mais saída no mercado de folhas soltas, porque é o mais conhecido, vamos dizer assim, né? Lembrando que o 3x1 não é tão produtivo assim na questão de variação de projetos. Que o 2x1 a gente consegue fazer, inclusive, calendários também, que com um volume bem fininho. Existem máquinas que fazem, que é 2 em 1, que faz os dois, tá? E existem máquinas que só faz um ou faz o outro. A outra opção para airô seria essa aqui, ó.
que é uma D5, que ela faz tamanho A5, ela tem aqui acho que 12 furos, se eu não estou enganado. A minha aqui, ela é furo redondo, que essa verdinha aqui ela é furo redondo, acho que a rosa e a amarela é quadrado, não lembro agora. Mas ela tem um processo de furação e de fechamento conjugado. Não é um investimento barato, mas e também não dá para você fazer grandes produções. Mas para fazer uma quantidade menor de projetos, para como se fosse uma máquina de entrada, pode ser interessante. Mas se você tiver um pouquinho mais de investimento, é mais vantagem você entrar já com uma máquina profissional, tipo uma Eccentrics, por exemplo, onde você já fura ali todo um A5 de uma vez, até um A4, tá? Mas o Aero, ele tem um investimento alto. Então, para folhas soltas, o que eu acho aí que é válido passar de experiência são todas as informações, né? Só relembrando aqui que o argolado ainda tem aquela possibilidade que eu já falei do fichário, né? Folhas soltas, interessante trabalhar e conhecer, são esses tipos de estruturas de encadernação. Eu queria apresentar para que vocês aí conhecessem todos os tipos que eu já trabalhei. Aqui ainda tá faltando o espiral. Mas aqui eram essas encadernações que eu queria demonstrar aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e não tenham medo de explorar as possibilidades aí do mundo da encadernação. Ok? Então, até a próxima. Se você quiser deixar algum comentário aqui embaixo para me falar o que você achou, qual dúvida que você ficou, e até mesmo me sugerir um conteúdo de um próximo vídeo, deixa aí embaixo, já aproveita, já dá o seu joinha ou dislike se você não tiver gostado, tudo bem? E também se inscreva no canal. Então é isso. Fui! E agora eu vou passar algumas coisas sobre encadernação costurada.